Secretária, a senhora como arquiteta e urbanista, como enxerga esse crescimento desordenado da capital? É algo que dá para arrumar? O que vai poder ser feito nos próximos 4 anos? Esse é um desafio imenso. Hoje estima-se que mais de 60% da cidade é irregular ou não conforme, é o termo técnico. Não conforme quer dizer o quê? Que não está adequado à legislação. Outro problema, outra forma de enxergar a questão é, se é não conforme, tudo isso da cidade, 60%, 70% é não conforme, como se diz, com a legislação, será que a nossa legislação também não precisa ser revista? Será que a nossa legislação não é por demais exigente nesses requisitos e que impede a instalação de outro tipo de habitação, de outro tipo de instalação de atividades? Porque não é só habitação, você tem pequenos comercinhos, você tem na periferia, você tem pequenas indústrias que não se conseguem se adequar. Então, esta é uma outra forma de enxergar, esse é um desafio. O que precisa ser mexido na legislação para torná-las, essas atividades, que afinal de contas são a grande maioria da cidade, regulares, conformes com a legislação? Então, não é um desafio pequeno que temos aí para um tempo de gestão curto. Quais são as prioridades da pasta daqui para frente? Há uma novidade, né, com relação à pasta, que era a pasta só de desenvolvimento urbano, e o prefeito João Dória juntou com a pasta de licenciamento, a que cuida da aprovação de projetos. Então, essa junção das duas pastas, por si só, já é uma tarefa bastante importante, porque, na verdade, o que está se juntando é o conceber a legislação, que era feita originalmente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a aplicação e o aplicar da legislação de zoneamento. Essas duas formas de tratar a legislação são culturas diferentes, que atendem a procedimentos diferentes, que agora tem que se fazer um esforço para que essas duas coisas sejam coordenadas, o conceber e o aplicar da legislação. Então, isso por si só já é uma tarefa bastante importante. Por outro lado, nós temos aqui também a empresa de urbanização, que é o braço operador da Secretaria. Então, eu poderia dizer que a nossa tarefa aqui é tripla, que nos foi entregue pelo prefeito é tripla. Uma tarefa que diz respeito à concepção da legislação, a forma de legislar sobre o território urbano, as atividades que podem ser implantadas, como que os produtores do espaço urbano podem usar esse espaço de forma a garantir uma cidade mais equilibrada, mais justa para a grande maioria da população, como quer o prefeito e como todos queremos, uma cidade mais justa, mais verde, mais sustentável, mais equilibrada. A segunda tarefa diz respeito a tornar esse licenciamento dos projetos mais ágil, mais dinâmico, com respostas mais rápidas à mesma sociedade civil e aos produtores do espaço, arquitetos, empreendedores, exigem. Hoje, esse licenciamento é um processo ainda bastante moroso, o que também tem a ver com a nossa legislação, que é bastante intrincada, muito difícil de interpretar para especialistas. Então, nós temos aqui uma dupla tarefa, uma na linha da legislação, de simplificá-la, de torná-la mais aplicável e, principalmente, mais aderente à cidade real que temos aí. E a terceira tarefa diz respeito aos projetos de intervenção mais diretamente sobre o território. Então, aquelas áreas da cidade que precisam ser requalificadas, que precisam de um tratamento urbanístico, como o centro de São Paulo, que já está colocada como prioridade pelo prefeito desde o plano de governo dele, e que essa cidade vem perseguindo há tantas gestões e há tantas décadas, nós também vamos enfrentar esse desafio de tornar esse projeto exequível para devolver o centro de São Paulo à maioria da população. Não é só um desafio urbanístico, ela agrega 4 outras ou 5 outras dimensões, é o tratamento da região da luz em particular, né, a chamada Cracolândia, tem que ser tratada em várias dimensões. A da segurança pública é uma delas,
Mas a saúde pública, porque você tem hoje muitas dependentes químicos ali naquela região que têm que ser encaminhados, têm que ser tratados. Você tem a dimensão social, que é a dimensão do acolhimento das pessoas que são vítimas disso, os moradores de rua, os dependentes que precisam ser encaminhados e tratados. A dimensão urbanística é uma delas. E depois tem a de zeladoria, que é cuidar do espaço, mantê-lo limpo, mantê-lo atraente, mantê-lo utilizável pela população. Em relação às operações urbanas, a arrecadação da Prefeitura caiu na gestão passada, o que significa menos recursos para investimentos. O que vocês pretendem fazer em relação a isso para reverter essa situação? Aí a gente tem que, para dar uma resposta adequada para essa questão, né, por que os investimentos caíram? A gente tem que encarar a questão também de vários ângulos. Primeiro, a crise econômica. Quer dizer que não é uma coisa que a Prefeitura de São Paulo tenha ingerência direta. Então, a crise econômica afetou todos os setores da economia e, em particular, o setor imobiliário, que é o grande cliente das operações urbanas. O setor imobiliário tem sofrido enormemente nos últimos 3 anos, 4 anos, aí realmente tem sido um período bastante difícil, onde houve uma grande queda de investimentos, dos lançamentos imobiliários. Isso é uma coisa que estamos muito esperançosos que esse ano, finalmente, a coisa comece a melhorar no segundo semestre, a economia. Então, é essa análise que estamos fazendo de forma bastante desapaixonada, sem qualquer viés ideológico, é uma análise do que diz do interesse da cidade. Essas operações urbanas têm que funcionar. E para que elas deem certo, como a gente diz, é um tipo de parceria do setor público com o setor privado. Se não houver um equilíbrio, se um dos lados estiver descompensado, essa parceria não se efetiva. Então, é esse equilíbrio que nós temos que encontrar, é esse equilíbrio que estamos procurando. Secretária, e quanto ao plano diretor e à lei de zoneamento, legislações urbanísticas muito importantes para a cidade, já aprovadas pela Câmara Municipal, a senhora ou a gestão Dória pretendem mudar alguma coisa, rever alguma das regras? São Paulo já está dotada, a cidade de São Paulo, de um plano diretor e de uma lei de zoneamento que é moderna, né, aderente ao novo urbanismo, mas ela precisa se tornar factível. Ela precisa atrair, ser mais atraente a atividades econômicas que reforcem esse perfil de cidade global, de uma das maiores metrópoles do mundo. Muito obrigada, secretária, pela sua atenção, pela entrevista.